tarde. Vamos dar início então a essa terceira aula. São 4 aulas sobre quem é Satanás e os demônios. Quem são eles, né? A gente sabe que precisa, como nós estamos em batalha, a gente precisa conhecer muito bem quem são os nossos inimigos, as armas que eles usam. Amém? Então, a gente vai tratar alguns assuntos, se vocês quiserem anotar isso aí como cabeçalho, os temas que a gente vai tratar. Nessa aula a gente vai tratar sobre a atuação de Satanás, a liderança de Satanás sobre os demônios, o domínio de Satanás sobre o mundo, os demônios em si, né, a respeito deles, a natureza dos demônios e a possessão por demônios. Possessão é algo interessante, né, que muita gente tem dúvida, será que crente pode ficar possesso, será que não pode? A atuação de Satanás, a liderança de Satanás sobre os demônios, o domínio de Satanás sobre o mundo, os demônios, a natureza dos demônios e a possessão por demônios. São os temas que a gente vai tratar um por um. Aí eu vou passando para vocês, à medida que a gente for entrando no assunto, eu vou passando para vocês. Esse primeiro que a gente vai falar agora é a atuação de Satanás. Onde será que ele atua? Né? Será que essa atuação de Satanás é no céu? Que nível se dá isso aí? Como é que acontece, né? Porque como a gente vive numa sociedade que é extremamente lúdica, né? O que é lúdico? É muito desenho animado, é muito filme, é muito seriado, é muita coisa. E a gente tem a tendência de crer nas coisas de forma lúdica também, que as coisas são como filme, que tudo é ficção, que as coisas são, o mundo é baseado em personagens, né? E as coisas, elas não são exatamente como os documentários e filmes passam, né? Satanás, ele atua em pessoas, ele pode entrar em pessoas e possuir essas pessoas e atuar através deles, dos corpos dessas pessoas. Satanás pode também atuar através da mente das pessoas, influenciando uma pessoa, um determinado tipo de pensamento, influenciando um político que não necessariamente estaria possesso de um demônio, mas influenciado por um sistema de Satanás, por exemplo. Então ele também pode atuar através de sistemas. Satanás, ele pode atuar em nações, né? Ele pode exercer o governo, por exemplo, na Venezuela. Eu não posso dizer para vocês se Maduro, o presidente da Venezuela, se ele anda endemoniado por aí. Eu não teria essa certeza para dizer para vocês. Mas eu posso dizer uma coisa, que ele é influenciado pelo diabo. Isso vocês podem ter certeza absoluta, de que o sistema governamental da Venezuela, nesse momento, ele é influenciado pelo diabo. Então é um exemplo desses que eu estou dando para vocês agora. Eu queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. Eu queria pedir que os diáconos e líderes que estão aqui não permitissem que ninguém pegasse cadeira ali das cadeiras reservadas, tá? Do que está reservado fora, para evitar de bagunçar. Então, quem for chegando agora, senta onde tem cadeira, tá? E aí, em seguida, depois que encher as cadeiras, aí pode pegar outras, tá bom? 2 Coríntios 4:4 diz assim. A gente já leu na aula passada, vamos ler de novo. Só relembrando, vai ser pegada cadetes a jato, espadas desembainhadas. Então, quando eu disser, você já pula em cima do versículo, já. Se souber decorado, já fala. Versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de... Amém? Outro versículo, 2 Timóteo, capítulo 2.
2 Timóteo 2, versículo 25. Diz assim: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Esse versículo ele deixa claro que o diabo tem grilhões que faz com que pessoas pensem da maneira como ele quer. Vocês leram isso aí na Bíblia de vocês? Ok? Então, às vezes a pessoa pode não estar possuída por um demônio, mas ele consegue criar caminhos, grilhões, para que a pessoa pense da maneira como ele quer. Por exemplo, quer que eu te dê um exemplo bem prático? Você já pegou um jornal com horóscopo? Revista? Esses meninos crentes aqui que nasceu na igreja não sabem nem o que é horóscopo. Vocês pegaram revista? Quem já leu horóscopo aqui? Capricho, jornal, revista, site, né? Então, o que acontece é o seguinte: esse horóscopo, o horóscopo tende a simular uma previsão do futuro, não é isso? Vocês que são leitores assíduos aí do... não, né? Amém. Mas vocês que já leram, a tendência do horóscopo é prever o futuro e dizer como é o comportamento de alguém, não é? Então aí você faz uma pergunta assim: poxa, será que... Primeira pergunta, o horóscopo é de Deus? Não, é do diabo, né? Mas será que o horóscopo, mesmo sendo do diabo, pode prever o futuro, já que nem Satanás sabe? Eu já respondi, né? Nem Satanás sabe o futuro. Só quem conhece o futuro é Deus, que vive na eternidade, conhece o passado, o presente, ele vive o futuro. Será que o diabo tem esse poder? Mas como é que ele acerta algumas coisas, né? Vocês que se guiaram pelo horóscopo há muitos anos, né? Como é que você consegue dizer que o horóscopo acertou alguma coisa? Do seu comportamento, do futuro, né? Ficou essa... Eu não vou responder não. Brincando. É exatamente esse versículo, gente. Se você leu uma previsão da semana, do horóscopo, certo? Você pegou ali e diz lá, o cara que é do signo de Touro vai fazer tal coisa nesse mês. Aí você leu, tomou conhecimento disso. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai fazer com que as coisas aconteçam da forma como você leu, para você dar crédito para aquilo. É só isso. Porque se você pegar 10 pessoas de Touro, que diz que tem um signo, né? Meu signo é o leão da tribo de Judá. Aí tu pega 10 pessoas que tem o signo de Touro, né? Que se diz que tem um signo. Aí, dessas 10, dá só uma para ler o horóscopo da semana. Só vai acontecer com aquela. Porque ela leu, ela deu crédito para aquilo, e como a gente acabou de ler em 2 Timóteo, capítulo 2, o diabo vai aprisionar as pessoas dentro daquele contexto, para que aconteça da forma como a pessoa leu e ela acredite nisso. Porque ele vai se esmerar em fazer com que alguém acredite naquela mentira que ele está falando lá. Ok? Ele pode usar pessoas, ele pode causar tentações, provocar tentações. Dessa forma, ele consegue moldar um caminho que ele quer com que a pessoa siga. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que o diabo ele conhece os pensamentos. Ok? Nenhum lugar diz que não conhece, nenhum lugar na Bíblia diz que o diabo conhece o que se pensa. Mas vamos trabalhar baseado nisso. O diabo não lê pensamento. Certo? Uma vez que ele não lê pensamento, como ele sabe o que você quer? Bom, ele não lê pensamento, mas ele te conhece desde o dia que você nasceu. Quando você nasceu, ele já estava lá. Ele conhece os pecados dos seus pais. Como ele conhece os pecados dos pais, ele conheceu o pecado dos avós de você, dos bisavós, de todo mundo.
Ele já estava aí, gente. Esqueceu desde Adão? Ele já estava aí. Então ele conhece a história de vocês, a história da família, a história dos pais, dos antepassados, de todo mundo. Então ele vai trabalhando dentro dessa mesma perspectiva. Ele sabe quando você olha para uma coisa e teu coração acelera, tua pupila dilata, quando você sua de nervoso porque alguma coisa aconteceu. Ele conhece os homens há muitos anos, né? Então ele conhece as reações químicas do corpo, ele conhece as reações físicas do corpo. Então ele é capaz de saber se você gostou do que você viu ou não. Ele consegue saber se você gostou do que você ouviu ou não. Baseado nisso, ele não precisa ler pensamentos. Ele só precisa ser expert. Se você for hoje na internet aí pesquisar como descobrir comportamentos, como interpretar a fala de alguém, hoje cientificamente estudiosos conseguem facilmente descobrir se alguém está mentindo ou está falando a verdade, apenas pela entonação de voz, pelo suor do rosto, pelo olhar, se a pessoa costuma repetir coisas enquanto está falando. Irmãos, o ser humano consegue fazer isso, imagina o nosso adversário, que é o nosso adversário. Nós estudamos isso nas duas aulas anteriores. O cara é o nosso adversário. Ele sabe tudo sobre a gente. Então ele consegue atuar dentro dessas áreas. Vamos ler Mateus capítulo 13. Versículo 24. E 25. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Agora, versículo 37. Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. Ok? Vocês leram isso aí? Então observa que tem os papéis aí bem estabelecidos, né? Um homem que semeou uma boa semente. Aí diz que aquele que semeou a boa semente no versículo 37 é o filho do homem, ou seja, Jesus Cristo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Quem é o inimigo? Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo, que é o semeador, que a gente leu agora no versículo 39, é o próprio diabo. Então, irmãos, não se deixe enganar. Você está na igreja, você congrega, você é crente, você vem aos domingos, você vem terça, você vem sábado, o diabo vai continuar sendo nosso inimigo. Depois da pregação, ele vai tentar semear joio, inimigos. Depois de todo o ensino, ele vai tentar plantar, ele vai tentar semear engano. Então não se deixe enganar, porque a atuação dele, ela é muito silenciosa. Ele é silencioso e ele vai trabalhar em cima das fraquezas, das dificuldades que temos. Atos capítulo 13. Atos 13, 3. Diz assim: então jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Agora vamos pular para um texto lá no versículo 9, nesse mesmo capítulo. A gente vai começar a falar sobre Elimas. É um mágico, um mágico que era muito famoso, era alguém muito famoso, que tinha um apelido também de Bar-Jesus. Ele era um falso profeta. As escrituras dizem que ele era um falso profeta. Lá no versículo 9 diz assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio de quê, irmãos? Do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, versículo 10: ó filhos do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Versículo 11:
Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Versículo 12, fique atento a isso aí. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ok? Então nós lemos aqui nesses versículos, ele trabalha com engano e maldade. Então ele vai mentir. Sempre ele vai procurar mentir, ele vai procurar enganar, e ele vai fazer isso por mera maldade. Nós lemos agora que, na aula anterior, que ele é corrompido totalmente, não é isso? Ele é completamente corrompido. O que significa isso? Significa que ele não tem jeito. Como ele não tem jeito, ele vai continuar trabalhando, enganando, tentando enganar e tentando mentir para os cristãos, para nos tirar o discernimento de que nós precisamos. Ok? 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 3. Amém? Observe bem esse versículo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, está lendo isso aí? Com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha a preocupação do apóstolo. Porque ele sabe que o diabo não parou de trabalhar da mesma forma. Então ele disse: o que eu tenho receio, a minha preocupação é de que assim como Satanás enganou Eva, ele possa enganar vocês também. É difícil? Não, é impossível? Não é impossível de que isso aconteça, não. Isso pode acontecer sim. Ok? Então a gente precisa buscar ter discernimento o tempo inteiro das coisas que a gente tem ouvido, daquilo que a gente tem, as coisas que a gente tem lido fora das Escrituras, e fundamentalmente como a gente interpreta aquilo que a gente está lendo nas Escrituras, porque isso também é importante. Você sabe que a Bíblia é a fonte de todas as heresias, todas essas seitas e heresias que você vê aí. E os caras encontram coisas nas Escrituras e eles pegam isso fora do contexto e usam, criando uma seita, criando uma heresia. Ok? Vamos dar prosseguimento? Lucas capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 13. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda que essa pedra transforme-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão verá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Uma coisa que é interessante nas Escrituras é que a Bíblia não oculta os erros, os pecados de pessoas, e nem sequer aquilo que Satanás falou. Talvez se nós estivéssemos redigindo a Bíblia, a gente iria, por pura mística, não escrever as coisas que Satanás falou. Mas a Bíblia não oculta isso. Principalmente porque é um ensino extremamente relevante para a gente. Esse texto de Lucas que a gente está lendo, ele acrescenta coisas que não estão em Mateus 4, que a gente leu na aula passada. Vocês já perceberam isso, né? Ele está dizendo aqui: porque isso foi me dado. Que a gente leu lá em Lucas 4, e essa frase não está falada lá.
Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles segurarão. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou em ocasião oportuna. Ok? Lucas, ele deixa um espaço para você pensar que, embora Satanás tivesse deixado de falar com Jesus, ele continuava tentando moldar pensamento, continuava tentando moldar comportamento dentro desse período de tentação, até que o deixasse em momento oportuno, e a gente lê em Mateus que os anjos vieram, e em seguida serviram a Jesus Cristo, Jesus foi para a cidade, enfim, começa de fato o ministério de Jesus na prática ali. O que eu quero dizer com isso? É repetir que a gente não pode se deixar enganar, irmãos, achando que o diabo tem só um modelo de forma e que o diabo vai ser o mesmo malvado só. Não, as coisas vão piorar. Ele te conhece cada vez mais, cada dia que passa. Ele já conhecia teus pais, teus avós. Ele está aí desde o Éden. Então, toda vez que ele vê que uma coisa não funcionou com você, ele vai mudar a tática dele para tentar te derrubar. Então, ou você evolui na fé, amém? Ou você cresce, ou você desenvolve, vira um crente maduro, lê a Bíblia sozinho, sem precisar mandar, ora sem precisar de ordem, sem precisar de escala, ou então o diabo vai te derrubar, irmão. 2 Tessalonicenses 2,9. Olha o que está escrito aí. É muito importante porque a gente está falando a respeito da atuação de Satanás em reinos, em sistemas, em nações, em ministérios, em pessoas, enfim. Olha o que está escrito. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando esse iníquo, quando o perverso aparecer, ele vai atuar de acordo com a forma com que Satanás está organizando as coisas. Você se lembra que eu falei ainda agora sobre o horóscopo? Como o diabo não consegue prever o futuro, não é isso? E como que o horóscopo se atreve a tentar fazer uma previsão do futuro? Bom, ele vai criar uma vereda. Se você leu e acreditou naquilo, então os demônios vão trabalhar de forma a que você seja conduzido para que você acredite naquilo que foi escrito. Aí é que está o engano. Amém? Efésios capítulo 4 nos dá um antídoto para isso. Efésios 4, verso 25. (25 ao 27), vamos ler esses 3 versículos. Você já encontrou aí, amém? Está escrito assim: por isso, está acompanhando aí? Deixando a mentira, que mais? Que mais? Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ok? Quer dizer que você pode dar lugar ao diabo. É possível dar lugar ao diabo. Dá espaço para que ele trabalhe, dá espaço para que ele te permita pensar da forma como ele quer, dá espaço para que
você permita com que ele te conduza dentro daquilo que ele planejou para você. O diabo não trabalha com improviso não, irmãos. Ele planeja as coisas, ele traça um caminho para você segue se quiser. Por isso que a gente está estudando nesses dias a respeito disso, porque a gente toma conhecimento de como é o trabalho dele, como é que ele faz. Tá? 2 Tessalonicenses 3:3. Diz assim: todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Diga amém. Ele vai nos guardar do maligno. Efésios 6:10. Amém? Até o verso 17 diz: quanto a mais fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse texto, ele fala tanto das armaduras que nós vamos usar, que nós precisamos usar, que são ferramentas, mas também fala de ferramentas de Satanás. Fala aí de dardos, de setas inflamadas, fala de ciladas, fala de poderes, fala dos dominadores, fala de forças espirituais nas regiões celestes. Então, à medida que ele tem essas ferramentas, essas armas preparadas contra nós, nós também temos uma armadura completa contra ele. Amém? Use quem quiser. Nós temos essas ferramentas todas para nós disponíveis para que nós usemos, e cada uma tem uma característica. Nós acabamos de ler isso em Efésios 6. 1 Pedro 5, versículo 8. Completa para mim, por favor, Irlândio, uma fileira, essas fileiras de cadeiras, vai que alguém aparece, não precisa pegar lá e trazer para cá, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Amém? Encontraram aí? O que está escrito? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém, irmãos? O conselho bíblico é estar firme e o que mais? Alerta aí. Estar alerta aí, vigiar. É o conselho bíblico, tá? Então, não se ache o fortão. A gente vai daqui a pouco dar uma lida em outro versículo, onde fica bem claro que a gente não precisa e nem deve sair afrontando Satanás por qualquer motivo. Não, eu vou enfrentar porque ele já é um derrotado. Eu vou enfrentar porque ele já está julgado. Eu vou enfrentar porque ele é um derrotado, né? Eu vou não sei, aí vai com o peito aberto para cima de Satanás e ele volta com tudo, sendo que a gente vai ler o versículo. 1 João capítulo 2, versículo 14, a gente vai ler daqui a pouco. A pastora de vocês até leu. Miguel
não confrontou Satanás como a gente espera que a gente saia fazendo, né? Como muitos de nós esperam fazer. Nós vamos ler também uma estratégia que foi usada por Davi, também dentro desse mesmo contexto, e daqui a pouco a gente vai dar uma lida nesse versículo. 1 João 2,14. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos ler o inverso desse versículo, desse último versículo. Tendes vencido o maligno, não é isso? Primeiro pensamento do final do versículo: tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Então qual que é a dica? É isso aí. É a permanência da palavra de Deus em todas as nossas atitudes, no nosso pensamento, no nosso trato, na forma como nós vamos pensar, tratar com outras pessoas e tal. Mas vamos ler agora um versículo, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que ele é bem interessante, porque ele vai tratar a respeito da soberania de Deus sobre a atuação de Satanás. Ora, Satanás ele tem uma forma de trabalhar, não é? Ele é nosso inimigo, ele é nosso adversário, ele tenta matar a nossa carne, ele é nosso perseguidor. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, diz assim: Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Olha que coisa interessante. A minha pergunta para vocês é: será que toda vez que Satanás não queria que Paulo fosse pregar, Satanás conseguia? Bastava Satanás não querer e Paulo não pregava, era assim? Não, mas o que aconteceu aqui? O nome disso aqui é soberania de Deus. Deus, em sua soberania, pode dar permissão, assim como foi com Jó, para que Satanás possa fazer alguma coisa. Agora, por que Deus faz isso? Porque a maneira de Deus de nos permitir crescer, trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso comportamento, essa é uma das formas que Deus faz. Por que o diabo se sentiu tão vitorioso com a morte de Cristo, enquanto Cristo estava sofrendo e tal? Por quê? Porque aparentemente ele estava ganhando. Só que aí, como ele conhece a Bíblia, ele foi vendo toda vez que ele fazia uma coisa se cumprir igual uma profecia. Toda vez que alguma coisa acontecia com Jesus, tinha uma profecia no Antigo Testamento, o diabo, como conhece, ele ia vendo e disse: rapaz, tem alguma coisa estranha, isso aí vai dar ruim para mim no final. E aí, como a gente falou naquele domingo, quando Jesus morreu, aparece lá no inferno e o diabo se lasca, né? Aí ele disse: eita, fiz besteira. Soberania de Deus. Ele permite essas coisas acontecerem. Tem uma história engraçada de um satanista, né, que acordou de manhã: rapaz, eu vou pegar um crente. Esses crentes ficam acreditando que Deus é a provisão deles, Deus não sei o quê. Aí o satanista foi no supermercado, fez uma cesta básica grandona e saiu num bairro bem pobre atrás de alguém que estava precisando de comida. Aí ele passou com o vidro do carro abaixado, né? Aí eu vi uma irmã cantando lá numa casinha bem pequenininha lá, menor casa da rua. A irmã cantando: então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso. Eu vou parar aqui. Aí o satanista parou na porta e disse assim: ó, o diabo mandou enviar essa comida aqui para ti. Não foi Deus não, foi o diabo. Aí ela disse: glória a Deus, Jesus, até o diabo para abençoar os seus servos. Soberania de Deus. Quer ligar essa segunda linha aqui? Como estava de manhã? Soberania de Deus. Assim que Deus faz, irmãos. Ele sabe como é a maneira do diabo pensar, do diabo agir. Então ele tem senso de humor também. O próximo tópico que a gente vai ler agora é a liderança de Satanás sobre os demônios.
Se você quiser anotar isso, a liderança de Satanás sobre os demônios. A liderança de Satanás, como eu já falei algumas vezes aqui, ela não é aleatória, ela não é por improviso, ela é organizada e ele trabalha como um exército, com principados e potestades, né, amor? Dessa forma que ele trabalha. Organizado, é um exército. Apocalipse capítulo 12. Verso 7. Diz assim: houve então uma guerra nos céus. Você está acompanhando aí? Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, e os seus anjos foram lançados à terra. Então aqui nesse conjunto de versículos que a gente leu, fica bem claro que Satanás, o dragão, também tem um exército, ok? E ele usa esse exército nessa batalha contra nós, na verdade é uma batalha contra Deus, que ele sempre vai perder, mas ele usa esse exército contra a igreja, contra nós indivíduos, contra os anjos. Mateus capítulo 9, versículo 33, tem mais um texto interessante a respeito desse tema. Contra os anjos, pastor, sim, é só você se lembrar da oração de Daniel e de como foi difícil que a resposta fosse levada para ele, tá? Mateus 9,33 diz assim: quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Ora, por que está o termo príncipe dos demônios? Eu já te falei aqui de manhã que príncipe nem sempre é o filho de um rei. Isso aí foi a Disney que, né, te botou na tua cabeça. Nem sempre o príncipe é o filho de um rei. O príncipe, nesse caso aqui que nós estamos lendo, é alguém responsável por principados, por uma região, por um lugar, ou por comandantes que estão abaixo dele, por líderes, capitães no caso, né? Então, por isso que ele é chamado de príncipe dos demônios nesse texto, tá? Mateus capítulo 12, versículo 22, a gente conhece bem esse texto, mas vamos dar uma lida nele aqui, porque aqui fica bem claro a organização e a sucessão de tragédias que o diabo pode fazer contra alguém, ok? Uma sucessão. Versículo 22 ao 29, Mateus 12, 22 ao 29. Diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: esse porventura é filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: ele não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. A gente já leu esse texto. Agora 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Versículo 26. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso eles mesmos vos serão juízes. Versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear a casa, ok? A gente tem uma estratégia, uma dica de Jesus aqui do que deve ser feito: primeiro amarrá-lo, depois saquear a casa. Agora lá no versículo 43 está escrito assim: quando o espírito imundo sai do homem, você está acompanhando isso aí? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra.
Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Observe que Jesus, de fato, ele não está falando sobre um lugar físico, uma terra. O diabo sai e vai para lugares áridos, né? Tem até uma piada que, quando o cara é pecador, a gente chama ele de terra seca, né? O apelido do cara é terra seca. Por quê? Por causa desse texto aqui, irmãos. O que está dizendo? Satanás, ele sai e vai procurar, vai passear por lugares áridos, vai para o deserto. Ele está atrás de quê? Está atrás de alguém sem nada dentro para entrar. E quando ele chega, ele já encontra um cara já perdido, desgraçado, que já tem uns demôniozinhos lá dele, né, de estimação. E ele vai pensar: eu não preciso mais estar aqui, já tem uma cambada destruindo esse cara. O que ele vai fazer? Ele vai voltar onde ele estava antes para tentar ver. De repente o cara se converteu, mas se desviou. E aí a Bíblia diz que ele volta com mais 7 demônios, e a situação 7 demônios piores do que ele. E a situação daquela pessoa se torna, consequentemente, matematicamente, 7 vezes pior. Amém? Essa é a forma de trabalhar, irmãos. Eu acho que Jesus, ele é suficientemente inteligente para não precisar dizer: então saíram esses 7 demônios e cada um foi por 7 lugares diferentes. E aí os 7 voltaram e consigo trouxeram mais 7. Precisa explicar isso? Ou basta dizer que cada um traz 7? É suficiente, né? Não se desvia mais não. Fica crente. Outro tema que a gente vai tratar, tem mais 2 versículos, você pode anotar, mais 2 versículos, a gente não vai ler porque não tem tempo. Mas Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Chama Satanás de o príncipe das potestades do ar. Efésios 2, 1, 2. E Mateus 25, 41, que fala mais uma vez sobre o julgamento de Jesus. O julgamento de Satanás. Mateus 25, 41. Anote essa referência também. E a gente vai para o próximo assunto, que é o domínio de Satanás sobre o mundo. Tá? E aí, irmãos, o mundo vai melhorar? Vai melhorar, vai ficar uma benção, né? Vai. Ei, mundão, quer ficar bom, né, irmão? Vai parar, os bandidos vão parar de matar gente, estuprador vai parar de estuprar, assaltante de banco vai parar de roubar, as leis vão ficar mais duras, e aí os bandidos vão se converter, né, irmão? Não, vai ficar pior. E no final o diabo vai ficar mais malvado, a gente já leu isso, né? Vai ficar mais malvadão no dia da tribulação. Não fique, vá para o céu, seja arrebatado em nome de Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 19. É um texto clássico, você conhece, a gente vai ler agora. Diz assim: sabemos que somos de Deus, amém? E que o mundo inteiro jaz. Ok, precisa explicar isso aí? Que o mundo está sob, outra versão diz, o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Ok? A minha versão que eu tenho aqui diz, o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Mateus 4, 8. A gente até já leu isso, irmãos, é a tentação de Jesus. Quando Jesus, eu até conversei com você sobre isso, no versículo 8 até o 11, ele diz assim: todos esses reinos, levou Jesus para ver os reinos do mundo e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. A gente lê um texto de Lucas também, quando Satanás disse que isso aqui é meu, isso foi dado para mim. Então, irmãos, esse mundão aí, essa sociedade maligna que nós estamos vivendo nesse momento, tem dono. Está sob o domínio de alguém nesse momento. Tem alguém que está dominando aí, e o nome desse cara é Satanás.
Ok? Apocalipse 2:13. Olha que interessante. Apocalipse 2:13. Diz assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Irmãos, esse texto aqui é muito sério. É um texto que precisa ser levado muito a sério, porque aqui está dizendo que existem cidades onde Satanás habita, ele mora, ele está comandando lá, irmão. Existem lugares onde ele está morando, e aquele lugar ali ele manda em tudo, ele rege completamente as coisas, sabe, lugares que estão sem esperança. A gente já citou ainda agora o caso da Venezuela, é um caso que a gente pode pensar dessa forma. O trono de Satanás está ali, o negócio está difícil, Maduro está regido, não sei se ele está endemoniado, mas que ele está regido pelo próprio Satanás. Então ele está fazendo todas aquelas maldades contra as pessoas e conseguindo enganar alguns, e algumas pessoas até pensando que o Brasil, os Estados Unidos, alguns países da Europa estão contra Maduro por causa do petróleo. O que é isso, gente? Só tem petróleo na Venezuela, é? Não é. Não é por causa do petróleo. É por causa da injustiça que o mundo está revoltado contra Maduro, o que ele está fazendo na Venezuela. Ok? Porque o trono de Satanás está ali. O que acontece é que quando Adão caiu, ele cedeu isso para Satanás no Éden. Ele cedeu isso para Satanás. Mas pastor, e a vitória de Jesus na cruz? Bom, a vitória de Jesus, como eu falei para vocês agora, deu um julgamento para Satanás. Tirou dele a autoridade. Mas ele continua atuando em todos os lugares onde lhe é permitido fazê-lo. Se você der lugar agora para Satanás aí na mesa de som, ele vai trabalhar no som. É da igreja? É. Os meninos são crentes? São. Dá lugar para o diabo, vê o que vai acontecer. Ok? Apocalipse 2:24. A gente já está em Apocalipse ainda? Está no 2:13, né? 2:24 diz assim: o diabo exerce, fala dos profundos segredos de Satanás. 2:24. Como é que está escrito aí? Olha só. Digo todavia, vós outros, os demais, de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Esse texto, ele fala a respeito de heresias, conhecimentos, seitas. A gente vai já falar mais profundamente a respeito disso. Mas está falando a respeito de engano religioso, formas como Satanás pode trabalhar. Ele pode trabalhar em cima de um engano religioso. Ele ensina uma mentira, essa mentira é proliferada, ele pode muito bem usar a Bíblia para fazer isso. E é por isso que a gente encontra os apóstolos em Atos, por exemplo, e Paulo em várias cartas, citando aos discípulos que eles não deveriam seguir os ensinos de falsos profetas, tomar cuidado com anticristos. Então, irmãos, isso é uma coisa que aconteceu na igreja primitiva e está acontecendo agora. Vocês lembram de Jesus Cristo Hombre, né? Que ia virar purpurina em dezembro de 2012, não aconteceu, né? Que ia acontecer uma coisa com ele, ele só não disse o que era. Em 2012, aí depois de 2013 ia acontecer não sei o que, ele ia reluzir, não aconteceu, e morreu de cirrose nos Estados Unidos. Um cara que se dizia Jesus Cristo, Jesus Cristo Hombre, acho que de Honduras, México. Dá uma olhada para mim de onde ele é, Jesus Cristo Hombre. Mas sabe o que aconteceu, irmão? O cara estava mentindo, estava enganando todo mundo, criou uma religião, criou uma igreja, estava grande, o negócio estava crescendo. Ele morreu, não aconteceu o que ele estava dizendo que ia acontecer, ele morreu, mas a igreja dele não acabou. Por quê? Porque era uma heresia.
Porto Rico, né? Ok, Porto Rico. Segredos profundos de Satanás. São essas heresias. Segundo aos Coríntios 4:4, nós já lemos também, eu vou ler para vocês, anote a referência, diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então é o Deus dessa era, o Deus desse tempo, é o cara que está conduzindo a forma de pensar das pessoas. Primeira João 3:8. Nós também lemos ainda agora, mas eu quero fixar vocês em uma palavra desse texto. 1 João 3, versículo 8. Já encontraram aí, amém? 1 João 3:8. Está escrito assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o diabo, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanecerá nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus tampouco. Quem não ama seu irmão, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Qual que é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E porque o matou, porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Ok? Esse texto ele fala em primeiro lugar a respeito de um sistema que odeia a igreja, tá? Esse sistema é regido pelo Deus dessa era que nós lemos agora, que é o próprio Satanás. O mundo nos odeia. Você vai ter oportunidade na faculdade de falar sobre Buda, de falar sobre, sobre todo tipo de religião. Religião afro, sobre, sei lá, um monte de coisa. Mas se você for falar em um aspecto científico a respeito de Cristo, você vai ser barrado e chamado de religioso e fanático. O cara pode ser zen budista e cientista. Ele não é ridicularizado. Mas se ele for cristão e cientista, ele é ridicularizado. Por quê, irmãos? Está aqui escrito. O mundo nos odeia. Esse texto fala pelo menos 3 vezes sobre praticar o pecado. Talvez a gente fale tantas vezes sobre o pecado, sobre a mentira, que o diabo é o pai da mentira e tal. Então você pensa assim, mas hoje mesmo eu pequei, e agora como é que fica, né? Hoje mesmo eu cometi um pecado, aconteceu uma coisa, eu vacilei, pisei na bola. A Bíblia está falando aqui, irmão, sobre a prática. A prática. Você sabe o que é praticar? Alguém aqui pratica esportes? O que é praticar? Tu tem que ir quantas vezes por semana? Todo dia. Isso é praticar. Você está entendendo a diferença de praticar e ser pecador? Praticar o pecado e ser pecador? Quem pratica o pecado é iníquo. Peca por prática, tem que pecar, toda hora peca por esporte, está pecando o tempo todo, quer pecar mesmo, não perde uma oportunidade de inventar uma mentira. Esse é o que pratica o pecado, e a Bíblia diz que quem pratica o pecado tem dono. Na primeira frase, o que diz aí? Quem pratica pecado é do diabo, ok? Vamos para outro assunto agora. Anote aí, os demônios. Essa palestra vai ter um pouco mais de 1 hora, tá? 1h15, 1h20. A última vai ser menor porque eu quero encerrar um tema falando sobre a natureza dos demônios agora.
Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 23. Irmãos, tem gente por aí que diz que demônio não existe, né? Isso não é novo não, essa heresia não é nova não. Leia aí na tua Bíblia, versículo 8. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então, na época de Jesus, já havia um grupo de judeus, uma facção judaica, que não acreditava que existiam demônios. Tá? Esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento, ele tende a fazer com que a pessoa seja extremamente naturalista. Todas as coisas que acontecem não tem nenhuma influência de Deus, ou do diabo, ou de anjos. Enfim, tudo acontece porque tinha que acontecer mesmo. Muito cuidado com isso, não é verdade. Os demônios existem. Mateus capítulo 14. Eu vou mostrar para vocês como até os discípulos de Jesus, eles estavam influenciados pelo pensamento dos saduceus. Uma crença herética que muitas pessoas acreditam até hoje. Versículo 25, Mateus 14, diz: alta madrugada, Jesus dirigindo-se a eles, andando sobre o mar, quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Olha a crença deles, é um fantasma. Acontece, irmãos, que nesse mundo em que vivemos, se você, nessa sociedade em que nós vivemos, se você não viver pelas Escrituras, se você não viver pela Bíblia, você vai começar a misturar as coisas e vai crer em crendices. Por exemplo, eu já ouvi o fato de que um demônio se manifestou e estava um monte de irmã orando, e o demônio se manifestou, então vamos expulsar o demônio, e uma das irmãs disse: peraí que eu vou pegar sal grosso. Onde ela leu isso? Isso é coisa africana, irmão. Cultura africana. Pagelança. Pagelança indígena, né? Voodoo, sei lá. Joga o sal grosso lá que é para o demônio se acalmar. Entendeu a mistura? Dá uma água com açúcar aí para esse demônio, né? A gente já falou ainda agora a respeito um pouco sobre a natureza dos demônios, e eu deixei bem claro que os demônios, eles são anjos, tá? Eles são, em primeiro lugar, eles são anjos, eles são uma criatura de Deus, Deus os fez, e eles não se proliferam, eles não crescem, o número deles não aumenta, mas também não diminui, continuam sendo um terço dos anjos dos céus. 2 terços estão com o Senhor, 1 terço caiu com Satanás. Ok? Eles continuam sendo, esse grupo continua sendo 1 terço e vai continuar sendo 1 terço, até que sejam aprisionados, para não ter mais nenhuma atuação. Mas vamos ler Judas capítulo 6. Judas versículo 6, né? Judas só tem um capítulo. Judas 6. Diz assim, vou te esperar encontrar. Quem é esse Judas aí, irmão? É Judas Iscariotes? Só se ele ressuscitou e escreveu, né? Esse aí é Judas, irmão de Jesus. Versículo 6 diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ou seja, sua própria casa. Eu vou sentar, Rodolfo, não te preocupa não. Sentar de novo que eu baguncei aí com você, não foi?
Aqui está dizendo que deu 1 hora. E a anjos, vamos ler de novo, versículo 6. E a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ok? Então, o que aconteceu é que esses anjos, eles perderam o direito de morar onde eles moravam. Eles moravam no céu, nós lemos agora em Apocalipse capítulo 12, que eles, no dia dessa rebelião, eles foram jogados na terra. Ok? 2 Pedro 2,4 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Você leu isso aí comigo? Deus não poupou os anjos. Esse mesmo princípio desse versículo é o princípio de Ezequiel e de Isaías, quando falam, quando a profecia é lançada para os reis de Tiro e da Babilônia, falam a respeito da queda de Satanás, e algumas pessoas dizem que aquilo não é com Satanás, é com o rei de Tiro. O princípio é esse. Ora, se Deus não poupou nem Satanás, imagina você, rei de Tiro, o que eu não faria com você. Imagina você, rei da Babilônia, o que eu não faria com você. Se você não está entendendo o que eu estou falando, assiste depois no site da igreja as ministrações 1 e 2 da aula de manhã, e você vai compreender do que eu estou falando. Vocês lembram da primeira aula que a gente falou a respeito dos Nefilins em Gênesis capítulo 6? Quem são os filhos de Deus, né? Quem são esses anjos, se eram anjos, aliás, como que aconteceu deles terem filhos com mulheres, esses homens, esses filhos de Deus, né? Eu acho que eu já deixei claro para vocês que eles não são anjos, eram a descendência de Sete, e deixei claro que as filhas, elas eram a descendência de Caim. Então vocês estão expert nisso. Ok? Aí tem. Porque esse... Então, esse mesmo grupo de pessoas que encara de forma errada, de forma equivocada, esse texto de Gênesis capítulo 6, eles também acreditam que os demônios, em uma origem equivocada a respeito da presença dos demônios na terra. Como os demônios vieram parar na terra? Esse grupo de pessoas, eles pensam o seguinte, que os homens quando morrem, eles vão para o Sheol. No caso do dilúvio, aqueles caras que morreram, todos os homens que morreram, foram para o Sheol. Eles acreditam que demônios, eles vão para o Tártaro e ali ficam aprisionados. E que os Nefilins, que seriam aqueles filhos dos homens de Deus, com as filhas, que por serem seres híbridos, né, não serem humanos, eles acreditam que na época do dilúvio, eles tiveram outro destino. Eles morreram e porque a sua matéria era diferente, eles ficaram sobre a terra vagando e deu origem aos demônios. Eu acho que não precisa dizer que isso é mentira, uma grande heresia fantasiosa que dá um filme, né? Precisa falar isso? Não. A gente já deixou claro quem são os filhos de Deus, naquele texto de Gênesis 6, quem são as filhas dos homens e como vieram parar os demônios aqui. Como é que os demônios vieram parar aqui, gente? Quando eles foram expulsos e lançados na terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que a gente já leu isso já, pelo menos umas 4 ou 5 vezes aqui, durante essas ministrações. Ok? A possessão por espíritos imundos, para a gente concluir. Isso aqui é interessante, isso que vocês querem saber, né? Isso aqui para vocês são terríveis.
Quer saber do diabo não, mas quer saber se o vizinho está endemoniado. Eu conheço a de você já. Os demônios, irmãos, eu já falei para vocês no início, eles não têm matéria. O mal existe? Existe o mal? Quem acha que o mal existe? Quem acha que o mal existe, assiste a primeira e a segunda palestra de manhã, que vão ver que o mal não existe. Existe o escuro? Existe o frio? Pois é. O que é o frio? A ausência de calor. O que é escuro? O que é o mal? Exatamente. A galera aqui, para esses meninos, vamos, vocês estão fera, vocês três aqui na frente, é que eu estou falando, a ausência do bem. Fica falando rouco. Os demônios não têm matéria, porque são anjos não têm matéria. Não têm carne e osso. Por isso eles não conseguem, não precisam e nem querem fazer filhos em ninguém. Não podem, não conseguem, porque não têm carne e osso, são assexuados. Segundo, porque não tem matéria. E terceiro, porque não precisa crescer. O número de anjos não precisa aumentar, porque eles são imortais. Se eles são imortais, eles não precisam se preocupar em crescer em número, em se multiplicar. Por isso não tem anja, por isso que não são assexuados. Você fala no masculino apenas porque é uma terminologia, eles são anjos. Então não precisa de masculino e de feminino. O termo é masculino. Mas não é que anjo é homem ou anjo é mulher. Não, anjo é assexuado. É uma raça diferente completamente da nossa. Então, enquanto a gente tentar pensar nos anjos da maneira como nós somos ou como nós encaramos as coisas, a gente vai continuar pensando de forma errada. Mas tem uma coisa aí que é interessante, porque os anjos de Deus, eles podem se materializar. Porque Deus pode permitir isso a eles. Mas demônios não podem se materializar. Demônio não pode se transformar em pessoa e você tocar nele, não pode se materializar. Anjo pode, anjo até come. A pessoa me perguntou agora de manhã, pastor, anjo não é matéria, ok, e aqueles caras que comeram lá, os anjos que comeram lá com Abraão, né? Lancharam lá, tal. Eles não eram matéria de carne e osso, mas eles estavam personificados ali. Eles estavam materializados, eles comeram, mas não sei se fizeram cocô não. Entendeu? Eles não eram da nossa raça, mas eles estavam materializados, é diferente. Ok? Só que os demônios, eles não conseguem se materializar. Como que eles fazem? O que eles fazem então? Foi permitido a eles violar corpos. O que é violar um corpo? Eu vou usar uma redundância, você entender. Entrar dentro de alguém. Isso os demônios podem fazer. Já que eles não podem se materializar, então eles tentam entrar em pessoas. Isso é uma violação de um corpo. E algo que é interessante é que eles fazem isso apenas para destruir alguém ou para praticar o mal. Eles não andam violando pessoas aí não, porque eu quero dar um pulinho lá na terra, não. Ele já anda por aí passeando e rodeando a terra, como nós lemos em Jó capítulo 1. Eles fazem isso com o propósito de destruir pessoas e praticar o mal. É por isso que eles fazem isso. Vamos dar uma lida nesse texto aqui. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Judas 6 a gente acabou de ler, não foi? 2 Pedro 2,4. Nós lemos ainda agora também. Diz que eles foram precipitados no inferno, você já anotou a referência inclusive, e Deus os entregou a abismos de trevas reservados para juízo. Esse texto ele nos fala a respeito de um lugar que não é físico, onde os demônios estão agora, nesse momento. E a forma como eles usam, a forma que eles usam para acessar o lugar onde nós estamos agora, é através da possessão.
Essa é a forma que eles usam para poder acessar as coisas aqui da terra. Ok? Vamos ler 1 Samuel 16. Com isso a gente termina. 1 Samuel 16 é exatamente a que eu mencionei para vocês agora, a estratégia de Davi, né? Diz assim, a partir do versículo 14: Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará, ou seja, ele tocará a harpa, e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita. E aí é Davi, ok? Agora vamos dar um pulo lá para o versículo 23. Diz assim: E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O que estava acontecendo com Saul? Ele estava ficando possesso, endemoniado. Um demônio entrava dentro dele, mais uma vez, para forçar o entendimento. Um demônio entrava no corpo dele e ele ficava atormentado. E Davi tocava e esse demônio se retirava, saía dele, ok? Acontece, irmãos, que Saul, ele havia perdido algo que está no início do que nós lemos no versículo 16. Por que isso estava se dando com ele? O que você consegue entender lendo aí? Versículo 14. Por que esse demônio conseguia entrar no corpo de Saul? Exatamente. Porque o Espírito de Deus havia se retirado de Saul. Tá? Baseado nesse conceito, crente pode ficar endemoniado? Crente pode ficar endemoniado? Gente, baseado no que a gente leu, crente pode ficar endemoniado? Se não tiver o Espírito Santo? Se não tiver Espírito Santo? Pode. Porque, irmão, sabe o que o Espírito Santo é? O selo da nossa conversão. Então, se você vê alguém na igreja que ficou, o cara é crente, está 1 ano na igreja, ficou endemoniado, ele só estava indo para a igreja. Não era crente, não. Nunca foi selado. Ficou endemoniado por quê? O que foi que aconteceu? Não, pastor, mas o cara falava em línguas e tudo. Então a gente tem uma outra solução para essa questão. Qual foi? A mesma de Saul. A questão, gente, é que tem crentes que pensam que depois que a pessoa se converte, que ela é salva para sempre, né? O Espírito Santo nunca mais se retira dessa pessoa. Irmão, isso é contra a Bíblia. Se diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o Espírito Santo saiu dele, o Espírito Santo pode sair de um crente. Ou por acaso o nosso corpo é uma cadeia? E depois que você se converte, você pode ir para o inferno, pode ir para o carnaval, pode ir para o terreiro de macumba, o Espírito Santo não vai sair de você? É uma cadeia o nosso corpo, é isso? O Espírito Santo está preso. Ou é uma pessoa? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele entra e ele sai, a convite ele entra. E ele pode sair. O que aconteceu com Saul foi exatamente isso. O Espírito do Senhor saiu de Saul e por causa disso um demônio entrou na vida de Saul e ele passou a ser um cara possesso, só que não só uma vez, ele passou a ficar possesso constantemente e precisava de
Davi. Só que aqui a gente tem uma questão que é interessante. Quando você vai expulsar um demônio, você fala em nome de Jesus que aquele demônio se retire, não é? E aqui na igreja nós já expulsamos demônios já de muita gente, né? De várias formas, tal. A gente já andou de costas igual aranha, já tentou subir parede, já aconteceu de tudo. Já demônio já foi expulso de todo jeito. Nós até lemos ainda agora um texto de Mateus capítulo 12 que fala sobre a casa, né? Que o demônio considera por vezes que uma pessoa é a casa dele. Bom, acontece que algumas pessoas, alguns crentes sem experiência de expulsão de demônios, acreditam que você não deve orar para expulsar o demônio em nome de Jesus. Irmãos, isso é uma heresia muito grande, isso é ensino das trevas, ensino de Satanás. Você pode sim, porque os próprios discípulos de Jesus expulsavam demônios em nome de Jesus e não era cantando como fazia Davi, não era tocando harpa como fazia Davi. Eles expulsavam demônios chegando lá e dizendo: o demônio em nome de Jesus saia. E ele saía. O próprio Jesus expulsava demônios, dizendo que o demônio deveria sair daquela pessoa. A gente vai falar disso na próxima aula, né? Quantos demônios podem ficar no corpo de uma pessoa, né? Então, irmãos, eu quero concluir com isso. No lugar onde o Espírito Santo está, um ambiente de adoração, o diabo não fica. Um amigo nosso que trabalha com libertação, ele foi uma vez na nossa igreja, e nesse dia que ele foi, ele conseguiu expulsar um demônio de uma moça. E aí foi um show, porque só aquela moça era a única pessoa que estava endemoniada na igreja. Só que ele voltou, algum tempo depois, e ele não conseguiu mais expulsar nenhum demônio. Aí ele me chamou: o que está acontecendo, cara? Não tem mais demoniado na tua igreja, não? Não tem não, irmão, não tem mais demoniado não. Por que não tem? Por causa do ambiente de adoração. Se você vive em um ambiente de adoração, o diabo não tem lugar para isso. Essa foi a técnica de Davi, se a gente pode chamar isso de técnica. Foi o que aconteceu com Davi, um ambiente de adoração. O diabo não resistiu e saiu da presença dele. Ok? Amém? Com isso a gente termina, vamos dar um intervalo de 15 minutos. A gente volta 15 para as 4. Amém?